Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Nós estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós estamos continuando o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Vamos avançar no nosso estudo desse capítulo, hoje estudando um pequeno trecho, na verdade, os versículos 17 a 19, que servem de pano de fundo para o restante do capítulo. Então preste atenção, porque esse trecho é bastante importante aqui nesse capítulo. Eu quero lembrar você que Mateus, já desde o texto no capítulo 16, está descrevendo aquela que é a jornada final de Jesus para Jerusalém. E nós aqui nesses 3 versículos temos justamente um lembrete, talvez o lembrete final do propósito de Jesus nessa jornada. Jesus relembra os seus discípulos o que estava para acontecer. E isso aqui serve de preparação para o restante do estudo do nosso estudo do capítulo 20. Acompanhe então a leitura no texto da Palavra de Deus. Verso 17 diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, nós percebemos nesse texto que Jesus o tempo todo sabia exatamente o que estava acontecendo. Jesus tinha absoluto controle de todas as coisas. Ele sabia o que lhe aguardava no final de sua jornada para Jerusalém. Ele sabia que o fim de sua vida terrena estava próxima, mas ele precisava ainda alertar os discípulos. Ele precisava colocar no coração e na mente daqueles discípulos um aviso dessa morte e das consequências dessa morte, não só para que eles não fossem pegos de surpresa, mas para que no momento certo eles pudessem finalmente compreender todo o propósito de Deus no envio de Jesus. Jesus queria que eles compreendessem a missão e faltava ainda alguns elementos para que eles compreendessem tudo. Mas ele precisava antes alertar novamente para o destino terrível que o aguardava ali em Jerusalém. Então, Mateus retoma a narrativa dessa jornada para Jerusalém no verso 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, então, lembrando que Jerusalém ficava no alto de um monte, por isso essa expressão subir a Jerusalém, embora Jerusalém ficasse na parte sul de Israel, não é? Chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse. Ou seja, eles estavam progredindo na sua viagem e ele chamou assim de lado para isolar talvez um pouco os discípulos do restante da multidão que os estava acompanhando. E ali em particular ele então avisa mais uma vez, ele prediz mais uma vez a sua morte. Nós precisamos entender que essa foi, na verdade, uma profecia, não uma mera predição da morte em si, ou seja, Jesus não estava meramente avisando que ele iria morrer, mas nós temos elementos importantes e interessantes aqui nesses 2 versículos que apontam para um detalhe ou para detalhes específicos da própria morte de Jesus na cruz. Veja comigo então o verso 18. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte,
Jesus aqui aponta para o fato de que os sacerdotes e os escribas, ou seja, os próprios líderes do judaísmo, é que o condenariam à morte. E isso realmente acontece, porque nós vemos lá na narrativa final de Mateus que o sinédrio se reuniu e que os próprios escribas e fariseus é que condenaram Jesus à morte. Mas nós vamos perceber que não foram eles especificamente que executaram essa morte de Jesus. Mas aqui nós vemos o fato de que Jesus alerta que o Filho do Homem, de novo Jesus usa aquele título que faz menção ao fato de que ele era o Messias, não é? Aquele título de dignidade messiânica, como nós já vimos anteriormente, ele será entregue. Veja que Jesus usa uma linguagem específica que nos remonta aqui àquela fatídica noite após a ceia do Senhor, em que Jesus foi ali no Getsêmani capturado e entregue ao sinédrio. Nós vemos então que Jesus usa uma linguagem aqui muito específica que nos trazem detalhes daqueles momentos finais de sua vida. Ele será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas e eles o condenarão à morte. Como nós sabemos, foi isso exatamente que aconteceu. Mas veja também comigo o verso 19 e alguns outros detalhes importantes que ele traz. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Outros detalhes específicos acerca da morte de Jesus são dados por ele aqui nessa profecia. E ele alerta para outros fatos importantes. Vejam a linguagem cuidadosa que Jesus usa aqui. E o entregarão aos gentios, ou seja, o sinédrio que iria condenar Jesus não tinha capacidade ele mesmo para executar a condenação à morte. Por quê? Porque o sinédrio era sujeito politicamente ao governo de Roma. Somente Roma poderia executar qualquer pena de morte, mesmo que fosse imposta por alguma questão religiosa, como era o caso do que aconteceu com Jesus, porque eles acusaram Jesus de blasfêmia e disseram que porque Jesus estava fazendo isso, ele estava causando sedição, ou seja, ele estava causando divisão no povo, confusão, e por isso ele deveria ser condenado à morte. Mas como nós bem sabemos, os judeus não tinham a capacidade de executar essa ordem de pena capital, ou seja, de pena de morte. Eles precisavam do aval do Império Romano para que isso acontecesse. Por isso Jesus diz claramente, e o entregarão aos gentios, ou seja, aos romanos, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Veja que Jesus sabia exatamente o que aconteceria. O escárnio da cruz. Ele sabia do sofrimento, dos açoites que o aguardavam. Ele sabia que ele seria condenado à cruz, que era a pior condenação, o pior modo de condenação daquela época. Era uma morte agonizante, dura, dolorosa. Jesus sabia exatamente o que lhe aconteceria e aqui ele prediz para que depois não houvesse nenhuma dúvida nos seus discípulos e naqueles que ouviriam da sua morte, de que ele sabia o tempo todo exatamente o que aconteceria. Mas tem um detalhe importante aqui, com o qual Jesus fecha esse trecho. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus também sabia que ao terceiro dia ele estaria vivo novamente. Certamente os discípulos não entendiam tudo isso que ele estava dizendo, mas Jesus sabia que ele entregaria a sua vida por vontade própria, tão somente para que ao terceiro dia ele retomasse a sua vida novamente. E como nós lemos em outro trecho da Bíblia,
Eu mesmo entrego a minha vida, mas tão somente para depois retomá-la, porque Jesus tinha controle absoluto e ele sabia que o seu Pai o ressuscitaria no terceiro dia por seu poder e por sua glória. Nós vemos aqui então nesse trecho que Jesus sabia exatamente o que iria acontecer. Ele sabia da agonia da cruz, ele sabia em detalhe aquilo que iria acontecer. Mas novamente o nosso amigo Craig Blomberg traz, e eu quero citá-lo aqui especificamente, uma lição importante que nós vemos aqui nesse trecho. Craig Blomberg diz o seguinte: o Filho do Homem exaltado primeiro deve tornar-se o servo sofredor. Poucos, incluindo os 12 discípulos, estão prontos para isso. Pior ainda, imediatamente após essa predição do sofrimento de Jesus, seus discípulos ainda estarão discutindo sobre posição e status. E o Blomberg está correto. É isso que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Os discípulos, completamente alheios a essa predição do seu sofrimento e dor na cruz, estão, na verdade, discutindo novamente sobre posição e sobre privilégios no reino que virá. Como se eles estivessem completamente, realmente fora da realidade, sem entender o sofrimento de Jesus. Mas era realmente preciso lembrar que o Senhor da Glória, o Filho do Homem, ainda deveria ser o servo sofredor antes de que a sua glória pudesse ser completa. Nós vamos então encerrando aqui esse trecho e nos encontramos no nosso próximo programa para continuar o estudo do capítulo 20. E até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.